Hoje a gente vai falar sobre a artrite reumatoide, foi a nossa doença escolhida, e o nosso grupo é composto pela Daniela, Débora, Gabriela, Luan, Mariana, Maria Eduarda, Ravena e Sheila. A artrite reumatoide sinovial é uma doença autoimune crônica que afeta principalmente as juntas. Em uma doença autoimune, o sistema imunológico, que normalmente protege o corpo contra infecções e outras doenças, ataca erroneamente os tecidos saudáveis do próprio corpo. No caso da artrite reumatoide, o alvo principal é a membrana sinovial, que é o tecido que reveste as articulações e produz o fluido sinovial. Esse fluido é uma substância viscosa e clara que desempenha um papel crucial na saúde das juntas. Ele lubrifica as articulações, reduz o atrito entre as superfícies cartilaginosas durante o movimento. Além disso, o fluido sinovial fornece nutrientes e remove resíduos das células da cartilagem articular, contribuindo para a manutenção do tecido articular saudável. Quando a membrana sinovial é atacada pelo sistema imunológico, ele se inflama. A inflamação é uma resposta do corpo a lesões ou infecções que normalmente ajuda na cura. No entanto, na artrite reumatoide, essa resposta inflamatória é desencadeada sem motivo aparente, resultando em inflamação crônica. A membrana sinovial inflamada torna-se mais espessa e as células imunológicas acumulam nas articulações, causando inchaço doloroso. Essa inflamação contínua provoca um aumento na produção de fluido, o que pode resultar em mais inchaço e dor. Com o tempo, a inflamação crônica danifica a cartilagem articular, o tecido flexível que cobre as extremidades do corpo, além do osso subjacente. A cartilagem desgastada leva a que os ossos se esfreguem diretamente um contra os outros, causando dor intensa, rigidez e perda significativa de mobilidade. A inflamação prolongada pode levar à formação de tecido cicatricial dentro da articulação, restringindo ainda mais o movimento. Em casos graves, as juntas podem eventualmente se fundir, resultando em deformidade e perda permanente de função. A artrite reumatoide pode iniciar com apenas uma ou poucas articulações do corpo inchadas, quentes e dolorosas, geralmente acompanhada de rigidez para movimentar. Isso pode ocorrer principalmente no início da manhã. As articulações mais atingidas são a das mãos, pés, punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos. Contudo, é mais comum em mãos e punhos. Além disso, a artrite reumatoide compromete também a coluna cervical. Já o envolvimento da coluna lombar e dorsal ocorre raramente. Com a progressão da doença, a destruição da cartilagem articular e os pacientes podem desenvolver deformidades e incapacidades para a realização de suas atividades, tanto de vida diária como profissional. Em alguns casos, a doença pode causar cansaço e fraqueza, em especial no início da tarde. Do mesmo modo, algumas pessoas apresentam perda de apetite, fadiga, emagrecimento e febre baixa. Os sintomas da artrite reumatoide podem variar de pessoa para pessoa e ao longo do tempo, mas os mais comuns incluem dor nas articulações, inchaço, rigidez matinal, perda de função articular, fadiga, febre baixa, nódulos reumatoides, que são pequenos inchaços firmes sobre a pele, fraqueza muscular e perda de apetite. Etiologia da artrite reumatoide. Ela é causada por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e imunológicos. Os fatores genéticos, como os genes do complexo HLA, aumentam a suscetibilidade. O complexo HLA é o antígeno leucocitário humano. Nas doenças reumatoides é encontrado o HLA-B27, que é uma proteína acoplada à parte externa das membranas celulares. A sua presença é considerada um marcador na doença. As exposições ambientais, como o tabagismo e poluentes, podem desencadear a doença em pessoas predispostas. A disfunção imunológica leva o sistema imunológico a atacar o revestimento das articulações, causando a inflamação crônica. Em relação às manifestações clínicas, o portador de artrite reumatoide pode sentir dor e inchaço nas articulações,
principalmente nas pequenas articulações das mãos e dos pés. Rigidez matinal, que é uma rigidez prolongada ao acordar e que dura mais de 30 minutos, que a pessoa fica com dificuldade ali para fazer os movimentos. Deformidades articulares, que são alterações na forma das articulações devido à destruição do tecido, como acontece na mão. Nódulos reumatoides, que são pequenos nódulos firmes sobre a pele, geralmente próximos às áreas afetadas. Sintomas sistêmicos, que é fadiga, febre baixa, perda de apetite e perda de peso. Inflamação simétrica, onde afeta ambos os lados do corpo de maneira similar. E comprometimento de outros órgãos, que pode afetar pulmões, coração, vasos sanguíneos e olhos. Causas e fatores de risco. Autoimunidade. O sistema imunológico ataca as próprias articulações. Genética. Presença de genes como HLA-DR4 aumenta a predisposição. Fatores ambientais. Exposição a agentes infecciosos e poluentes. Histórico familiar, sexo feminino, idade entre 40 e 60 anos, tabagismo, exposição ambiental e obesidade. O diagnóstico da artrite reumatoide envolve histórico médico, exames físicos, exames de imagem como radiografia ou sonografia, exames de sangue para verificar o fator reumatoide e anticorpos CCP e a análise do líquido sinovial. O fluido sinovial ou líquido sinovial é um líquido claro e viscoso presente nas articulações sinoviais. Ele funciona como lubrificante biomecânico e como meio para metabólitos e fatores de sinalização. Para a análise do líquido sinovial, é feita uma punção no local através de uma técnica chamada artrocentese. Em seguida, o exame é encaminhado para um laboratório, onde é realizado a análise macroscópica, microscópica, bioquímica e microbiológica do líquido. Na análise macroscópica, é observado aspectos como cor, turbidez e viscosidade. Na análise microscópica, é feita a contagem de células e se verifica a presença de cristais. Na análise bioquímica, é observado sinais de glicose e proteínas, e na análise microbiológica é analisada a presença de micro-organismos. No caso da artrite reumatoide, a contagem de leucócitos fica entre 2.000 a 100.000 microlitros, com mais de 50% de neutrófilos. A viscosidade é diminuída, o aspecto varia de límpido a opalescente e a cor é amarelada a esbranquiçada. Não é observado a presença de micro-organismos. Com isso, o exame do líquido sinovial, juntamente com exames de sangue e de imagem, são muito importantes para o diagnóstico da artrite reumatoide. Falar um pouquinho então dos tratamentos. Aqui eu dividi em medicamentoso e não medicamentoso. Como exemplo, eu trouxe aqui os anti-inflamatórios não esteroides, os corticosteroides, drogas antirreumáticas modificadoras da doença e os medicamentos biológicos. Vamos começar pelos anti-inflamatórios não esteroides, que são uma classe de medicamentos que agem, nesse processo inflamatório do organismo. E a artrite reumatoide é um processo inflamatório que acontece no organismo, na articulação, e que esses anti-inflamatórios, no caso, ajudam muito no tratamento da artrite reumatoide. Também temos os corticosteroides, que são medicamentos anti-inflamatórios que ajudam na vermelhidão e inchaço. A artrite reumatoide, ela causa muito essa vermelhidão e esse inchaço. E eles ajudam, assim, a tratar, a diminuir, a reduzir a atividade do sistema imunológico e age contra possíveis doenças inflamatórias, No caso, a artrite reumatoide é uma doença inflamatória. Temos também aqui as drogas antirreumáticas modificadoras da doença, que são fármacos anti-inflamatórios, São usados para tratar a artrite reumatoide. Eles atrasam a progressão da doença e não curam, mas atrasam, retardam esse processo inflamatório que a doença causa. Esses fármacos são classificados como agentes sintéticos e biológicos.
E cada um tem o seu mecanismo, né, exclusivo de ação e seus efeitos colaterais. Temos aqui os medicamentos biológicos. Trouxe aqui como exemplo os inibidores de TNF-alfa. Essa sigla significa fator de necrose tumoral alfa. Ele se refere a um grupo de citocinas capazes de provocar a morte de células, né, através da apoptose, no caso células tumorais, e ajudam no tratamento dessas doenças autoimunes. No caso, a artrite reumatoide é uma doença autoimune, então ele auxilia nesse tratamento. Nos tratamentos não medicamentosos, que eu trouxe aqui também a fisioterapia como exemplo, né? Exercícios regulares, a mudança no estilo de vida que conta muito, a cessação do tabagismo, a dieta balanceada, tudo isso é um fator que melhora no tratamento da artrite reumatoide. Coloquei aqui também como exemplo a cirurgia. A cirurgia é feita em casos mais graves. Os médicos indicam a cirurgia em casos mais graves quando a artrite reumatoide está no estágio mais avançado da sua inflamação. Caso clínico: Maria, 48 anos, do sexo feminino, chega ao consultório com queixa de dor nas articulações das mãos e pés, especialmente de manhã, ao acordar. Ela relata que a dor começou há cerca de 6 meses e tem se agravado progressivamente. Maria também menciona rigidez matinal prolongada, fadiga constante e perca de apetite. Histórico médico: não possui histórico significativo de doenças autoimunes na família. Fumante há 15 anos. Não tem histórico de lesões articulares significativas. Exame físico: articulações das mãos e pés apresentam inchaço, calor e sensibilidade à palpação. Nódulos reumatoides visíveis nas superfícies extensoras do cotovelo. Exame de sangue: fator reumatoide FR positivo, anticorpos anti-CCP positivo, proteína C reativa PCR elevada. Análise do líquido sinovial: a amostra do líquido sinovial das articulações afetadas revela a presença de células inflamatórias e aumento na contagem de leucócitos. Exame de imagem: radiografias mostram lesões ósseas e redução do espaço articular nas articulações das mãos e pés. Ultrassonografia confirma sinovite e presença de panos nas articulações. Diagnóstico: Maria é diagnosticada com artrite reumatoide com base nos critérios clínicos, exames laboratoriais e de imagem. A presença de fator reumatoide, anticorpos anti-CCP, sinovite nas imagens e inflamação no líquido sinovial são consistentes com o diagnóstico. Tratamento: início de terapia com drogas antirreumáticas modificadoras da doença, para controlar a inflamação e prevenir danos articulares. Uso de anti-inflamatórios não esteroides para alívio de dor e inflamação. Encaminhamento para acompanhamento com um reumatologista para monitoramento e ajuste do tratamento conforme necessário. Orientações sobre mudanças de estilo de vida, incluindo cessão do tabagismo e prática de exercícios físicos adequado. Eu tenho artrite reumatoide e é claro que às vezes eu não consigo arrumar o cabelo, então eu tenho que disfarçar. Eu tenho artrite reumatoide e é claro que vamos dizer que eu tenho doença de velho. Eu tenho artrite reumatoide e é claro que vão falar: ah, é aquela doença do osso? Eu tenho artrite reumatoide e é claro que os médicos falaram que eu não podia engravidar de jeito nenhum. Eu tenho artrite reumatoide e é claro que as pessoas só acreditam que eu tenho alguma coisa quando eu fiquei deformada, porque senão acham que é frescura. Eu tenho artrite reumatoide e é claro que as pessoas acham que eu sou preguiçosa, quando na verdade é fadiga. Eu tenho artrite reumatoide e é claro que tem dias que eu não quero levantar da cama. Eu tenho artrite reumatoide e é claro que eu tomo 1 milhão de medicamentos e quando não tá de repente eu tenho que trocar todas as drogas.